Depois que o povo de Israel foi liberto da escravidão no Egito, o Senhor os conduziu pelo deserto e mandou que construíssem o tabernáculo, a tenda do encontro. Ali ele habitaria no meio do seu povo. Mas para que essa presença fosse possível, Israel precisava aprender a se aproximar de Deus de maneira correta. Porque o Senhor é santo e a santidade exige respeito e obediência. É exatamente isso que encontramos no livro de Levítico. Instruções para que o povo pudesse viver em comunhão com o Deus que os libertou. O livro começa com os sacrifícios. Eles eram o meio de expressar arrependimento, gratidão e adoração. O holocausto era a oferta em que o animal era totalmente queimado, representando entrega completa a Deus. A oferta de cereais vinha da produção da terra e mostrava gratidão pela provisão do Senhor. A oferta pacífica celebrava a comunhão com Deus e podia ser compartilhada como refeição entre família e comunidade. Já a oferta pelo pecado tratava das falhas cometidas, trazendo perdão. E a oferta pela culpa envolvia não apenas o sacrifício, mas também reparar o erro diante do próximo. Cada detalhe tinha um significado espiritual profundo. Ensinava que o pecado precisava ser tratado, que Deus era a fonte de toda provisão e que a vida em comunidade deveria ser marcada pela reconciliação. Depois, o Senhor estabeleceu o sacerdócio. Arão e seus filhos foram escolhidos como sacerdotes. Eles foram lavados, vestidos com roupas especiais e ungidos com óleo sagrado. Sua missão era interceder pelo povo, apresentar os sacrifícios e cuidar do serviço no tabernáculo. Quando o primeiro sacrifício oficial foi oferecido, o fogo de Deus desceu e consumiu a oferta, mostrando que ele aceitava aquele culto. Mas logo veio uma lição séria. Nadab e Abiú, filhos do Aral, ofereceram fogo estranho, algo que o Senhor não havia ordenado, e morreram diante do altar. Isso mostrou a todos que Deus deve ser adorado com reverência e que não podemos nos aproximar dele de qualquer maneira. O Senhor também falou sobre a pureza. Ele ensinou ao povo quais animais poderiam ou não ser comidos, mostrando que até mesmo a alimentação deveria refletir a santidade. Também havia instruções sobre doenças de pele, mofo nas casas e situações de impureza no corpo. Os sacerdotes eram responsáveis por examinar e orientar cada caso. Essas regras, embora pareçam estranhas para nós hoje, tinham um propósito: ensinar que a presença de Deus exige pureza e que o pecado contamina como uma doença, afastando as pessoas da vida plena. No coração do livro está o dia da expiação, um dos momentos mais importantes do calendário de Israel. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo, levando o sangue do sacrifício. Ali ele fazia expiação primeiro por si mesmo e depois por todo o povo. 2 bodes eram escolhidos. Um era sacrificado e o outro, chamado bode emissário, recebia simbolicamente os pecados do povo e era levado ao deserto. Esse ritual lembrava que o perdão vinha de Deus e que o povo inteiro precisava ser purificado para permanecer em aliança com Ele. Mas Levítico não trata apenas de sacrifícios e rituais. O Senhor também deu instruções sobre a vida prática. Ele proibiu práticas imorais, como relações ilícitas e comportamentos das nações vizinhas. Ele condenou a idolatria, a feitiçaria e a injustiça. Ordenou que o povo cuidasse dos pobres, não explorasse os trabalhadores, fosse justo nos negócios e tratasse o estrangeiro com bondade. O mandamento mais marcante aparece nesse contexto: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso mostrava que a santidade não era apenas religiosa, mas também social. Ser santo significava ser justo, compassivo
e íntegro no cotidiano. O Senhor também estabeleceu festas e celebrações que marcariam a vida de Israel ao longo do ano. O sábado era um dia de descanso semanal, lembrando que o tempo também pertence a Deus. A Páscoa e a festa dos pães asmos lembravam a saída do Egito. A festa das primícias e Pentecostes celebravam a colheita e a provisão. A festa das trombetas era um chamado ao arrependimento. O dia da expiação trazia perdão e purificação. A festa dos tabernáculos lembrava o tempo em que Israel morou em tendas no deserto, dependendo inteiramente de Deus. Essas festas não eram apenas celebrações religiosas, mas também memória coletiva. Elas contavam a história do povo e reforçavam a identidade de Israel como nação escolhida. Outro ponto importante foi o cuidado com a terra. O Senhor mandou que a cada 7 anos a terra descansasse, sem cultivo, e no 50º ano acontecia o jubileu. As terras eram devolvidas aos antigos donos, os escravos eram libertos, e as dívidas canceladas. Era um tempo de renovação, lembrando que tudo pertence a Deus e que ninguém deveria ficar preso para sempre à miséria. Esse princípio de justiça social mostrava que a santidade também se expressava em economia justa e solidariedade. Na parte final do livro, o Senhor apresentou bênçãos e maldições. Se Israel fosse fiel, teria abundância, paz e vitória sobre os inimigos. Mas se desobedecesse, enfrentaria doenças, escassez e derrota. O castigo aumentaria conforme a persistência no pecado, podendo chegar até o exílio da terra. Essas palavras eram um alerta. A aliança com Deus traz responsabilidades sérias, e a desobediência teria consequências dolorosas. Por fim, o Senhor falou sobre votos e consagrações. Quem prometia algo ao Senhor deveria cumprir. Pessoas, animais e propriedades poderiam ser consagrados, mas tudo que fosse dedicado de modo especial ao Senhor se tornava santo. Os dízimos da colheita e dos rebanhos pertenciam a Ele, como reconhecimento de que tudo vem das suas mãos. Assim termina o livro de Levítico, com um chamado forte: sede santos, porque eu sou santo. Em resumo, Levítico nos mostra que a santidade é o centro da vida com Deus. Ela se manifesta no culto, no cuidado com o próximo, na justiça social, na forma de viver, em comunidade e até nos detalhes do dia a dia. O Senhor desejava que Israel fosse um povo separado, luz entre as nações, vivendo em aliança com o Deus que liberta, purifica e guia. E essa mensagem atravessa os séculos. Deus continua chamando seu povo a viver em santidade, porque a verdadeira vida está na comunhão com Ele.